Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje eu preparei uma lista com 5 livros que superaram as minhas expectativas depois de concluir a leitura. Eu fiz essa lista pensando em livros que eu comecei a ler sem estar com aquela expectativa enorme, sabe? Seja, por exemplo, por algum tipo de receio, de dificuldade com relação à obra, ou talvez por não conhecer tanto daquele assunto. E livros que eu, mesmo assim, eu iniciei a leitura e acabei gostando muito mais do que eu pensei que iria gostar. Eu vou comentar então com vocês sobre cada um desses 5 livros que eu escolhi, levando em consideração também que para quem tiver interesse em saber um pouquinho mais, em particular sobre uma determinada obra, tem resenha de todas elas aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui nos cards para quem quiser conferir depois. Mas antes de começar, eu queria só te pedir, como sempre, para deixar uma curtida aqui embaixo, porque isso ajuda bastante o canal. Aproveita também para se inscrever, caso ainda não tenha feito isso, e também para clicar no sininho para receber as notificações. Aproveita também para conferir a minha campanha no Apoia-se, onde você tem acesso a várias recompensas e conteúdos exclusivos por apenas R$10 mensais. O link está aqui no inicinho da descrição. Começando o vídeo então, o primeiro livro que eu quero comentar com vocês foi um que me surpreendeu muito, que no caso é esse daqui, chamado Contos Húngaros, publicado no Brasil pela editora Edra, com tradução do Paulo Schiller. Essa obra aqui eu li em meados de 2017, muito por uma curiosidade em conhecer a literatura de um país que até então eu não conhecia praticamente nada, que no caso é a Hungria. A minha expectativa era a mesma que eu sempre tenho com livros de contos, na verdade. Ou seja, a de gostar muito de algumas histórias e nem tanto de outras. Só que acontece que eu gostei tanto, mas tanto, de todos os contos disponíveis aqui, que a literatura húngara passou a fazer parte da minha rotina, digamos assim. Eu sempre separo algum autor húngaro para ler ao longo do ano, e nunca me arrependi, diga-se de passagem. Eu já cansei de falar por aqui no canal de como eu gosto da literatura húngara. Eu realmente indico dar uma conferida em todos os contos disponibilizados nessa obra, são todos muito bons. Só que se for para realmente indicar alguns favoritos, eu acho que eu indicaria para vocês os últimos contos aqui, que no caso são de um autor chamado Gyula Krud, são 2 contos dele, e também todos os contos do Deso Kostolany, que é um escritor assim sensacional. Eu inclusive fiz uma resenha dele aqui no canal, de um livro que é publicado pela editora 34, chamado Tradutor Cleptomaníaco e Outras Histórias de Cornel Sty. Para quem gostou, né, dessa obra aqui, de repente leu antes, aqui tem mais 4 contos desse autor. É realmente muito legal e vale muito a pena. Esse livro aqui é sensacional, recomendo muito. Mais um trabalho que superou as minhas expectativas foi uma obra da literatura japonesa contemporânea chamada de A Fórmula Preferida do Professor, da escritora Yoko Ogawa. Esse livro aqui ele foi publicado no Brasil pela editora Estação Liberdade e conta com a tradução do japonês de Shintaro Hayashi. Esse é um caso curioso porque antes de conhecer esse livro, eu tive contato com uma outra obra da Yoko Ogawa chamada O Museu do Silêncio, que é um livro muito sobre memórias e que eu gostei bastante na época que eu li. Tanto que eu tive, né, esse interesse em continuar procurando outras leituras dessa mesma escritora. E aí a Estação Liberdade lançou na época, se eu não me engano só tinha esse livro Museu do Silêncio e um outro que estava esgotado da Yoko Ogawa, e aí a Estação Liberdade lançou esse daqui, A Fórmula Preferida do Professor. E aí eu realmente me recordo que ao conferir a sinopse eu vi que o livro ele falava alguma coisa sobre matemática. Eu, como uma pessoa 100% de humanas, fiquei assim, já deu aquele calafrio, né? De, nossa, matemática, sabe? Eu sofri no colégio com matemática, com qualquer coisa assim, né? Matemática, física, química, eu sofria no colégio. Meus colegas sabem disso. E aí eu já fiquei assim com aquele receio, né? Mesmo tendo uma vontade enorme de conhecer uma outra obra da Yoko Ogawa. De qualquer maneira, eu resolvi arriscar e acabou que essa obra aqui superou toda e qualquer expectativa, se tornando inclusive um dos meus livros favoritos na literatura japonesa contemporânea. Um livro assim que eu gostei muito, que eu até já dei de presente para algumas pessoas de tanto que eu gostei.
Essa é uma obra muito emocionante que faz uma verdadeira homenagem ao ofício do professor. Nesse livro nós acompanhamos a amizade entre um menino e a sua mãe com um professor de matemática que tinha problemas de memória, né? Ele se esquecia muito rapidamente das coisas de curto prazo. Eu recomendo muito para quem estiver procurando um livro mais leve, mais tranquilo de ler, uma leitura mais sensível, daquelas que te emocionam, mas também te coloca para refletir sobre aspectos interessantes. No caso aqui, muito sobre a importância do ensino, a importância da educação. Outro livro que eu quero indicar para vocês e que superou também várias expectativas foi uma obra do escritor português José Saramago, ganhador do Nobel de Literatura, uma obra chamada O Homem Duplicado. Como se trata de um livro do Saramago, eu já comecei a leitura imaginando que eu iria gostar, até porque eu sou muito fã desse escritor. Só que eu não imaginava, e aí que foi o meu erro, eu não imaginava que eu iria gostar tanto assim, muito pensando no fato de que esse livro não é tão famoso quanto outros, quanto, por exemplo, o Ensaio sobre a Cegueira, que é simplesmente genial, ou Intermitências da Morte, que é um dos meus preferidos dele. Acontece que no andamento da leitura eu fui me envolvendo tanto com as situações que esse escritor português coloca aqui para os leitores, eu fui me envolvendo tanto, mas tanto, que esse livro acabou se tornando um dos meus favoritos, se não o favorito desse escritor. É bem provável que seja o meu livro favorito dele, especialmente por conta da parte final, que, nossa, é incrível, sabe? Eu acho que é um dos melhores... Uma das melhores assim, partes finais de livros que eu já tive contato até hoje. O final realmente me impressionou muito. Para quem não conhece, nesse livro nós acompanhamos um professor de história que, num determinado momento da sua vida, acaba descobrindo a existência de uma outra pessoa que é assim, é um clone dele, é idêntica a ele nos mínimos detalhes. Isso tudo gera uma série de situações e de reviravoltas que nós vamos acompanhando no decorrer da leitura, além de também tratar de questões como crises de identidade ou a individualidade no mundo contemporâneo. Mais uma leitura que superou as minhas expectativas foi um clássico norte-americano chamado O Som e a Fúria, do William Faulkner, que eu li nessa edição aqui da Companhia das Letras, que conta com a tradução do Paulo Henriques Brito. Eu comecei a leitura dessa obra com um sentimento que eu acho que muita gente começa, né? Quando dá uma oportunidade para esse livro aqui, que no caso é um certo receio, um certo medo de não conseguir entender direito as coisas. Isso porque esse livro aqui, talvez como Ulisses, do James Joyce, é um livro que tem uma fama de ser muito difícil. Ele é muito conhecido por isso, como um livro muito difícil de você conseguir compreender o que está acontecendo. Realmente, eu não posso negar que os 2 primeiros capítulos são bem complexos, é realmente bem difícil mesmo. É como você tentar montar um quebra-cabeça daqueles cheios de peças, sabe? Aqueles que dão mais trabalho. Só que após isso, se eu não me engano, no 3º capítulo para frente, a leitura se torna bem mais tranquila e você começa até a entender o motivo do autor ter iniciado o livro dessa forma, o que é simplesmente genial. Seguindo a lógica do gótico sulista, aqui nós acompanhamos a história e também a ruína de uma influente família do sul dos Estados Unidos. Tudo isso através de diversas narrativas diferentes. Eu lembro até hoje da sensação de quando eu virei a última página de O Som e a Fúria. Uma sensação assim muito única, sabe? De um livro recompensador, de que toda aquela experiência valeu muito a pena. Finalizando a lista, o último livro que eu quero comentar com vocês foi um que eu terminei faz pouco tempo, uma obra da literatura nacional chamada de A Falência, da escritora carioca Júlia Lopes de Almeida, que no meu caso eu li nessa edição aqui da Penguin com a Companhia das Letras. Esse livro fala tanto sobre um personagem chamado Francisco Teodoro, um rico empresário do ramo do café, quanto também sobre a sua família, que vive numa casa enorme no Rio de Janeiro. Acompanhamos todo o dia a dia dessa família, além do gradual processo de ruína dela, como o próprio título do livro já indica. Nós vemos, por exemplo, entre os membros dessa família, nós vemos os seus segredos, as suas ambições, os seus desejos e por aí vai.
Esse livro me surpreendeu muito e superou todas as expectativas porque ele toca em vários assuntos interessantíssimos que eu não esperava encontrar. Ele não se limita, por exemplo, apenas a falar sobre a questão econômica, por exemplo, da falência de uma empresa ou da falência da própria família, da família que nós acompanhamos aqui. A autora traz várias críticas ao machismo na sociedade, fala também sobre a questão da autonomia e da independência da mulher, também fala muito sobre as diversas mazelas das classes mais pobres no Rio de Janeiro e por aí vai. Fora que a obra te pega de surpresa em vários momentos, te surpreende mesmo com o desenrolar de alguns dos acontecimentos. É um livraço da literatura nacional que merecia ser muito mais conhecido do que é. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa listinha com 5 livros que superaram as minhas expectativas. E eu aproveito também para lembrar, como sempre, que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal, além de outros conteúdos que eu posso publicar eventualmente ao longo da semana. E se você gosta do conteúdo do canal e tem interesse em ajudar de alguma maneira, além do Apoia-se que eu comentei antes, eu também vou deixar aqui na descrição alguns links da Amazon, inclusive o link desses livros que eu citei aqui hoje, e aí basta clicar neles e efetuar qualquer pedido de qualquer coisa logo depois, que o canal recebe uma pequena comissão. Também não esquece de dar uma curtida, que ajuda bastante, de se inscrever aqui embaixo para ficar sabendo das novidades e também de clicar no sininho para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!